Gente, olha, vamos falar sobre comunicação e oratória. Eu vou dividir tela aqui nesse momento com a Marisa Matos, ela que é uma expert nesse assunto e te ensina a falar em público e também em vídeo. Marisa, muito obrigado por você estar aqui com a gente, para dividir os seus estudos, a sua experiência, né, principalmente com os nossos ouvintes. Fico muito feliz e muito honrado de tê-la aqui no nosso programa. Muito bom dia. Bom dia, sou eu que agradeço o convite. Fico muito feliz da gente poder falar desse assunto que eu sou apaixonada, comunicação, e que a gente leve mais conhecimento que agregue valor na vida de cada um que está nos ouvindo hoje. Eu sempre falo, né, que a gente utiliza esse espaço como utilidade pública mesmo, né? Se tem uma pessoa ouvindo a gente nesse momento e essa pessoa ali ela é transformada com aquilo que a gente fala, né, com a informação que a gente leva, a gente já recebeu o nosso pagamento, né? A gente já fica feliz aí com o nosso trabalho. Eu já começo te perguntando por que que é tão difícil se comunicar para muita gente, e como que a gente consegue aí mudar essa realidade das pessoas. Olha, Ranieri, dentro desses todos esses anos que eu atuo com comunicação, com desenvolvimento humano, o que eu mais percebo que não é problema de dicção, por exemplo, nem é não dominar o conteúdo. Claro que esses são alguns pontos, alguns pilares que precisam ser levados em consideração. Mas o grande desafio das pessoas é gerenciar as emoções, a tal ansiedade, o nervosismo que antecede uma fala em público ou gravar um vídeo. Eles falam assim para mim, Marisa, eu até posso conversar com a pessoa aqui do meu lado. Agora, me ligou uma câmera na minha frente, Jesus amado, eu quero correr, eu quero sumir dali, ou me colocar de frente com um público que a atenção está voltada toda para mim. Então, hoje, o que eu vejo é esse grande desafio que as pessoas têm. E por que, que elas têm isso? Medo do julgamento, é o primeiro deles. Meu Deus, o que vão pensar sobre mim? E se eu errar? E se der branco? E se eu não souber responder alguma pergunta? Então, o meu trabalho, ele é todo envolto disso, de entender o que se passa com aquela pessoa, quais são as emoções que ela sente, de mostrar como que acontece essa tal ansiedade, que começa no cognitivo, depois passa para o fisiológico, que é suar, as mãos tremerem, a voz fica trêmula e praticamente nem sai, e depois sim vai para o comportamento, que é eu quero fugir daqui, porque nós, seres humanos, fomos criados dessa forma, a gente se desenvolveu assim. Nós temos duas opções: ou a gente luta ou foge. Então, o nosso cérebro está falando assim: você está correndo perigo, vamos sair daqui, eu não quero mais ficar. Então, esse é o grande desafio das pessoas, não é de fato se comunicar, porque desde quando você aprendeu a falar, lá pequenininho, que seus pais te ensinaram, você fala. Então, nós não somos seres, eu não sei me comunicar. O que eu preciso é gerenciar as minhas emoções, entender o que me trava, por que, que eu sinto medo, por que, que eu sinto ansiedade, ou qual é esse sentimento que eu sinto naquele momento, que antecede uma fala minha em público. É todo um trabalho que eu preciso entender cada um em específico, para daí conseguir ajudar com a minha expertise, com a minha vivência de mundo. Eu trabalhei 5 anos com educação à distância, e eu desenvolvia professores, Legal. doutores e até juízes para falarem em frente às câmeras, e todos, sem exceção, têm alguma dificuldade com a comunicação, e é isso que eu levo para as pessoas. Não é você, não é um desafio só seu. A grande maioria tem, e eu acredito, Ranieri, que a partir de 2020, que a gente sempre fala, né? 2020 é o marco da É, pandemia. Então, da pandemia para cá, ficou aquilo, tudo se potencializou. Pessoas verdade. que gostavam de falar, elas sentiam muita vontade de estar com pessoas. Pessoas que já eram mais gostar muito de um convívio social, para elas hoje isso se potencializou, que elas de fato elas não querem mesmo. Então tudo isso prejudica a comunicação, a forma de comunicar, mesmo que seja, por exemplo, aqui, ó, numa chamada online. Eu trabalho com grandes empresas e eles têm esse grande desafio. As pessoas nem chamada online, ligar a câmera, eles querem mais, porque eles não querem mais se comunicar. Eu imagino. Você falou uma palavra muito importante que é essa questão do julgamento, né? Você deu uma data aí 2020, acho que muita coisa mudou nesse pós-pandemia, a gente percebe isso quando a gente fala ali de comunicação. Ah, as redes sociais também, elas te cobram muito isso e a gente percebe que tem uma leva ali de pessoas muito
elas se importam muito ali com essa questão da comparação. Ah, eu não vou falar em público porque você já viu fulano, ela fala muito bem, eu jamais vou chegar ali perto dela porque ela fala bonito, eu não falo, tem a voz bonita e eu não tenho, que não tem nada a ver, né? Você já falou aqui. Mas tem essa coisa da comparação, né? Muita gente tem medo de falar em público, medo de falar para muita gente, porque se compara com outras pessoas. Isso é um grande erro. Eu sempre falo o seguinte para os meus treinados: não se compare, se inspire, porque a inspiração vai te dar motivação para continuar, para fazer. Quando você se inspira em alguém, você vai a fundo para conhecer a história daquela pessoa. Será que a Marisa sempre falou bem ou não? Quais desafios a Marisa enfrentou para chegar onde ela está hoje? Quais desafios o Ranieri teve que enfrentar na vida dele para ser o grande apresentador que ele é hoje? Como que, mas nossa, tem tantos seguidores, mas foi um processo, foi um trabalho. Então, todo mundo tem esse processo, esse trabalho, essa história. Quando eu me inspiro, eu vou a fundo conhecer a história, o trabalho dessa pessoa, e aí eu me inspiro e falo: tá, mas peraí. A Marisa está há tantos anos no mercado, está há 20 e tantos anos no mercado. Ela pratica a comunicação dela todos os dias. Ela fica lá em treinamentos 8 horas por dia, 16 horas por dia. Então, lógico que ela vai desenvolver mais do que eu, mas eu também posso. Se eu for olhar a Marisa lá de 10 anos, 15 anos atrás, a Marisa também tremia, a Marisa também não tinha essa desenvoltura toda, ficava nervosa, não tinha tanto conhecimento como eu tenho hoje, não sabia lidar tanto com pessoas como eu sei hoje. Então, isso é se inspirar. Agora, quando você se compara, você só olha o hoje, como a pessoa é e está e como eu estou. E, meu Deus, tem muita diferença eu dessa pessoa e eu não vou conseguir. Então, um recado que eu já deixo para vocês que estão aqui nos ouvindo é: nunca se compare com o outro. Prefira se inspirar, que daí sim você consegue desenvolver qualquer coisa na sua vida, com base na inspiração e não na comparação. E não achar também que, eu não sou capaz, imagina se eu vou conseguir falar bem em público, porque eu não vou, isso não é pra mim, isso não é de mim, não vai, não vai, não vai. A gente já coloca uma barreira logo naquilo dali, né? E aí você, né, fez essa releitura aí, né, por exemplo, quem que era a Marisa, como que a Marisa se comunicava há 10, 15 anos, lá atrás, né? Como é que o Ranieri se comunicava? Eu sempre falo pra todo mundo, gente, pra você ter uma ideia, vou te contar uma coisa aqui. Quando eu comecei na produção, ali no jornalismo, na comunicação, por detrás das câmeras. Eu jamais pudesse imaginar que eu estaria ali enfrentando um hack ali, né? Colocando a cara mesmo na câmera. E aí, então, eu fazia o famoso, aqui em São Paulo, a gente chama povo fala, né? Ou seja, é enquete. A gente vai pra rua pra pegar enquete com as pessoas. O fato só de eu pegar ali o microfone, ir pra rua, entrevistar uma pessoa pra buscar ali uma sonora, né? Uma entrevista de alguém, eu me tremia todo. Eu chegava com material bruto na ilha de edição e os editores me chamavam de Honey Parkinson. Olha só. Porque eu me tremia demais. Eu pegava o microfone ficava assim, olha. Ó, Imagina, era bullying. uma sensação ali de sentimento. Uau, eu tô com o microfone, eu tô entrevistando pessoas. Eu sempre fui uma criança muito ansiosa, né? Uma criança imperativa. Então a gente convive com isso até hoje, né? A gente consegue controlar, mas a gente convive com isso até hoje. E a gente foi atrás ali de habilidades, né? Pra gente desenvolver uma comunicação melhor. Mas assim, todo mundo teve um começo. Acho que nem todo mundo, né, já nasceu ali com aquela coisa legal ali da comunicação. A gente vai aprimorando. E é muito simples, né? Basta você cumprir aí algumas técnicas que eu tenho certeza que você passa isso para quem, né, para quem é seu aluno. E é muito importante, eu acho que a gente ressaltar que sim, você também pode se comunicar muito bem, né? É muito comum essas histórias de grandes comunicadores também. Eu já ouvi várias coisas, inclusive. Sim, eu sempre falo, Ranieri, que comunicação não é dom, é treino. É Quanto justamente. mais você treinar, melhor você vai ficar. Não existe. Claro, algumas pessoas têm uma maior facilidade, uma habilidade maior, já gostam de se comunicar, não tem nenhum um desafio assim de falar com as pessoas, de se expor, estão bem consigo mesmo. Olha quanta coisa que a gente tem que ver. Já começa pela tua autoestima. Porque quando a gente não trabalha essa nossa autoestima, você já começa a se comparar e dizer que não é possível, que você não vai É. conseguir. Eu tô feio, eu tô feia, eu não gosto do meu peso, eu não gosto do que eu tô vendo. Então, quando você não gosta nem do que você está vendo, é claro que você não vai querer mostrar para o outro, porque você está exposto e sabe que a pessoa vai julgar justamente aquilo que você não quer. Você não quer mostrar aquilo que você esconde.
Então, é uma série de coisas, é autoestima, é você acreditar em você mesmo, é trabalhar todo esse processo de quem é você. O autoconhecimento ele está muito ligado a desenvolver a comunicação. Se eu não me conheço, eu não sei que direção eu tomar. Eu preciso me conhecer, saber quais são os meus traumas, os meus desafios, no que eu sou muito bom, as minhas forças e fraquezas. E aí sim, a partir desse autoconhecimento, desse olhar para dentro de si, eu vou ter um direcionamento. Ah, o meu problema, o meu grande desafio não é falar em público, é que eu tenho medo de esquecer. Tem técnicas, por exemplo, de memorização. Ah, eu sei o conteúdo, eu não tenho tanto problema, mas a minha dicção falha. Exercícios de dicção. Ai, mas a minha ansiedade toma conta de mim. Vamos respirar, fazer exercícios de respiração que vão te ajudar a gerenciar essas emoções antes de uma apresentação, durante e depois, a todo momento. Então, tem as outras técnicas, na hora de falar, você usar muitas pausas a seu favor. Pausa para dar tempo do teu cérebro oxigenar e lembrar o que você precisa falar. Não precisa ficar falando desenfreadamente. Meu Deus, eu não posso ficar um minuto, né? Dar uma pausa nem de um minuto. Não, você pode sim e deve usar as pausas a seu favor. Esses dias eu estava assistindo, inclusive, um podcast do Cortella. Né? Cortella é um grande comunicador. E ele fala que ele usa as pausas estrategicamente para que ele consiga lembrar do que ele tem que falar após tá falando ali, ele dá aquela pausa, inclusive ele puxa bastante, né, o porquê. Ah, então aquele porquê é estratégico, ele nem tem aquele sotaque, mas ele instituiu para ele, para que se tornasse uma marca do Cortella, e além disso, ele tivesse tempo de respirar, o cérebro oxigenar, e ele conseguir terminar o discurso dele. Agora eu pergunto para vocês que estão aí nos ouvindo, se Cortella, que está há anos no mercado, ainda utiliza disso, ainda fica nervoso, ansioso, usa essas técnicas, por que nós, meros mortais, não vamos usar? Porque você insiste em dizer que não vai conseguir, que não é possível, que você tem que ser perfeito. Ninguém começa grande, ninguém começa já sendo um grande comunicador. Isso é uma prática diária e constante para toda a vida. 7h58 aqui no estado de São Paulo, pelo horário de Brasília. Muito obrigado a você que está aqui conosco, né, pela 79,9 FM, também multiplataformas. Estamos ao vivo também no YouTube e no Facebook. Estou batendo papo com Marisa Matos, ela que fala de comunicação, oratória, né, te ensina a falar em público, no vídeo. E muita gente tem buscado isso, né, se aperfeiçoar nessa comunicação. A gente sabe que a comunicação vem mudando, né, a linguagem vem mudando. Acredito que por conta das redes sociais a gente está cada vez mais perto ali do público, falando mais coloquial, humanizando sempre essa comunicação, né? Principalmente quando a gente fala ali dos profissionais. E eu pergunto a você, a Marisa, por exemplo, hoje, ela ainda sente ali, quando ela vai falar em público, um friozinho na barriga, uma borboletinha ali passando, né? Eu já queria que você falasse de dicas ali, né? O que que a gente pode melhorar quando a gente está naquela ansiedade de estar ali naquele evento, ou falando para muita gente, né? Que dica que você dá para uma pessoa se acalmar e dar show? É claro que a Marisa sente, eu acredito que vou sentir esse friozinho na barriga para E é uma sempre. Eu delícia, né? sempre falo assim, eu sempre falo assim, ó, se você está sentindo esse friozinho na barriga, essa ansiedade, pense pelo lado positivo. É porque você tem desejo de entregar o melhor naquele momento. Ninguém se preocupa com algo que você não está nem aí para a tua entrega. Não, você se preocupa porque você quer que seja algo legal, que a pessoa compreenda o teu discurso, a tua fala, na tua reunião. Você quer ser compreendido, você está pensando genuinamente no outro, em como o outro vai receber a tua mensagem. Então, esse é o primeiro ponto, já é positivo para o teu lado. A Marisa sente? Sente. O que eu faço? Técnicas de respiração, que eu vou falar uma aqui, já para quem está nos ouvindo, ele já pode fazer em casa, que é a alongada. Como que acontece isso, Marisa? Você vai inspirar contando até três. Eu vou contar aqui, mas você não vai contar, tá? Você só vai inspirar. Ó, você conta, ó, três e você vai soltar em seis, ó. Inspirou contando até três e solta contando até seis. Quanto mais alongada for a tua respiração,
melhor vai ser para você. Claro que existem outras técnicas N, que nós não temos tempo para falar aqui, mas depois, se vocês quiserem me procurar também, posso enviar material para vocês sem problema nenhum. Envio. Então, uma das técnicas é essa, é a respiração. Mas além da respiração, existe todo um processo que você precisa ter o quê? Preparo antes. Como Uhum. que eu vou, por exemplo, para uma reunião, uma apresentação, um discurso sem me preparar? Claro que não. Preparo com antecedência do material, revisar com antecedência aquele material que você vai fazer, se tem erro de português, se tá legal, se não desconfigurou, porque às vezes você faz uma apresentação linda e quando você baixa, ele desconfigura tudo, aí chega lá na É. hora da tua apresentação, quando você olha, tá tudo desconfigurado. Aquilo já te dá uns 10 tipos de nervoso. Você fala, meu Deus, eu preparei com tanto carinho, não deu certo. Já quebra São tudo, né? cuidados Já, que já muda o cenário inteiro. não, acabou, aquilo ali, se tu tava bem, tu já fica mais bem. Então, é um cuidado que você precisa ter antes, preparar o material, estudar. Ah, tem que dominar o conteúdo. Não adianta você querer falar de algo que você não tem domínio. Você pode estudar. Ah, mas Marisa, me deram um tema aqui que eu tenho que saber. Então, estuda. Estuda. Uma, duas, três, quatro, 10 vezes. Faz o teu conteúdo lá, faz os teus slides. Usa slides. Tem gente que fala assim, ai, mas eu quero mostrar que eu sei. Mas aí você vai ficar nervoso, vai esquecer de tudo. O slide não é para você colocar um monte de texto, é para você colocar os tópicos, para você seguir uma linha de raciocínio. Claro que o desenvolvimento vai ser seu, a comunicação vai ser tua, a explicação vai ser tua. Mas o slide é necessário para você seguir os tópicos e não se perder, não dar branco. Não vai ter essa chance, porque você tem algo para seguir. Então, faça tudo com antecedência, leia, estude, se prepare, conheça o local que você vai fazer esse discurso, essa reunião, qual é o espaço que você tem para caminhar ali, para conversar com as pessoas, quantas pessoas vão estar te ouvindo, que nível de conhecimento que essas pessoas têm do conteúdo que você vai falar. Cada público é diferente. Isso é ouro na comunicação. Você precisa saber para quem eu estou Justamente. falando, qual é o nível de conhecimento que as pessoas têm sobre esse assunto. Senão, o que acontece? Você leva qualquer conteúdo e não vai conectar com as pessoas, porque não era isso que eles esperavam. Eles esperavam uma outra coisa. E você levou, eles esperavam Y e você levou X. Não cria conexão e, por consequência, a tua apresentação não vai ser uau, que é o que você espera. A gente vive num mundo muito competitivo, né? E a gente percebe que boa parte ali dos empresários, né, de quem está no mercado de trabalho, precisa ali se aperfeiçoar na comunicação. Se as pessoas realmente elas estão preocupadas, ela chega, Marisa, me ajuda, pelo amor de Deus. Eu tenho uma empresa já há 20 anos, é uma empresa familiar de muito sucesso, eu tenho dinheiro, mas eu preciso me comunicar, eu não consigo, eu preciso estar em reunião. Essas pessoas elas estão preocupadas mesmo com isso? Estão, graças a Deus. Fala assim, graças a Deus, cada vez mais as organizações estão preocupadas, não, desde a gestão. Então, porque assim, tudo começa na gestão. Se a gestão não se comunica de forma assertiva, é lógico que os outros, né, os níveis hierárquicos mais abaixo de uma gestão também não vão se comunicar. Porque comunicação assertiva, ela tem que fazer parte da cultura organizacional. A Uhum. empresa tem que ter muito claro isso. Olha, a nossa cultura aqui preza por uma comunicação assertiva. De que modo? A nossa comunicação via e-mail é dessa forma. A nossa comunicação por WhatsApp é assim. Então, tudo estruturado a comunicação. Olha, aqui nós prezamos por feedback, por exemplo, de 15 em 15 dias ou toda semana, com cada um com seu time. Tudo isso faz parte de comunicação e precisa fazer parte da cultura organizacional. Cada vez mais, eu hoje trabalho com grandes empresas, principalmente na área do agro, enfim, aqui cooperativas, que o Paraná, eu sou do Paraná, então aqui tem muitas cooperativas agroindustriais e é uma grande preocupação hoje, ainda bem. E sabe qual é a outra preocupação hoje? Até porque o ESG, né, está cobrando bastante isso, é a diversidade. É como eu converso com essa pluralidade que nós temos, com a diversidade, como que eu vou entender cada pessoa e entender aquilo que aquele discurso que eu tinha, aquela piadinha, mas era só uma piada. Não faz mais parte, não é mais legal, não é engraçado.
quando a minha comunicação agride o outro, quando a minha comunicação machuca o outro, não é legal, não é humor. Então não faça. Hoje nós estamos trabalhando bastante, bem firme nessa parte de diversidade. E aqui eu não estou falando de levantar nenhuma bandeira, é de Sim. fato ser assertivo na comunicação, entender? Eu sempre falo assim, o livro O Monge Executivo, ele fala muito, Ranieri, sobre necessidades e vontades. Uhum. Existem necessidades. Qual é essa necessidade de alguém que está dentro de uma empresa? É ser respeitado, é ser ouvido, é ter esse pertencimento. É eu, no domingo à noite, não ter a síndrome do fantástico. Meu Deus do céu, amanhã tem que trabalhar. Não. Opa, Deus, obrigada por esse dia. Amanhã começa mais uma semana de trabalho. Bora lá. As empresas, cada vez mais, elas precisam trabalhar isso. Como que elas fazem? Com comunicação assertiva, trabalhando desde a gestão até o chão de fábrica. Estava eu zapeando pelo LinkedIn, encontrei uma publicação sua, eu achei o máximo, porque sempre, quando eu tenho uma oportunidade para falar sobre ansiedade, síndrome do pânico, enfim, a gente sempre traz esse assunto aqui no nosso programa, né? A gente traz especialista e a gente conta a nossa história, a nossa vivência com relação a esse Sim, assunto, né? Porque eu acho que se você não sofre de ansiedade, né? Se você não tem síndrome do pânico ou qualquer outra doença mental nesse sentido, você conhece alguém, né? O seu vizinho está passando por isso. Então a gente humaniza muito quando a gente traz essa realidade, divide aqui com os nossos ouvintes, com os seguidores, né, das redes sociais. Eu achei o máximo quando você trouxe aquele vídeo lá da repórter, que acredito que ela estava em Brasília, né? E ali no momento do ao vivo, ela começou a ficar muito nervosa, com crise de ansiedade. Está nítido ali que ela teve uma crise de ansiedade. Eu vi lá nos comentários, tá claro que ela ia vomitar, ela estava passando mal. Depois que ela desligou a câmera, ela vomitou e tal. E não era, eu me vi muito ali naquela cena, me vi. Aquilo já aconteceu comigo inúmeras vezes. Eu tive que colocar ali aquele comentário, dizer que isso é muito comum. Às vezes a gente vai para um ao vivo e a gente vai todo preparado, achando que tá abafando, que tá tudo certo, que não vai cair nada, que a luz tá ok. Mas aí o ponto vai lá, ó, 3, 2, 1, você tá entrando no ar, cai uma ponte, cai um mundo, né, na tua frente. Aquele muro desaba, o coração começa a ficar aqui na garganta, você não sabe nem para onde olhar, sensação que tá todo mundo te olhando e não tem ninguém ali na tua frente. É uma sensação muito ruim e muito comum também entre os profissionais da comunicação, né? Como lidar com isso? É a pergunta que a gente sempre faz todos os dias. É possível continuar nessa profissão mesmo com todos esses problemas? é claro que é. Bom, você já citou o teu exemplo, que você já passou por isso. Eu, na minha primeira entrevista ao vivo, eu quase morri, eu achei, eu vou infartar aqui. A mesma coisa. Eu peguei o microfone aqui, aí começou a tremer, eu segurei com as duas mãos e eu fazia isso aqui. E é porque era uma pessoa muito importante, eu acho que eu não estava preparada naquele momento, sei lá, eu fui para a Aham. entrevista, mas eu não achava que eu ia falar com aquela pessoa. E assim, eu quase tive um treco, a ansiedade, as mãos, e é quase que incontrolável mesmo. Você tenta se manter ali o máximo de profissionalismo possível, mas realmente as emoções, elas tomam conta de nós. É totalmente possível, prova disso, Ranieri está aí na profissão. Eu também hoje falo de comunicação, não estou à frente da televisão, mas eu treino alguns profissionais, media training, para eles falarem e tudo mais. E você aponta muito bem. Tem gente que fala assim: mas câmera não tem nada a ver com falar em público. Na nossa mente, sim, porque eu estou atrás de uma câmera, mas eu sei que eu estou ao vivo para milhões de pessoas, o mesmo aqui. Eu estou aqui no hotel e tal, mas eu sei que eu estou sendo vista e ouvida por muitas pessoas, e isso também gera essa ansiedade. O que, de novo, quem sente isso, quem tem esse desafio, primeiro, Ranieri, é ter o autoconhecimento. Você vai ter que fazer perguntas para você mesmo. O autoconhecimento consiste nisso, em se fazer perguntas para você. Por que que eu sinto isso? O que que aconteceu naquele momento? Eu senti nervosismo, ansiedade, estresse. Por quê? Eu não estava preparada? Digo isso por mim, porque naquele momento que eu senti todas aquelas emoções, foi a minha primeira entrevista, eu olhei para mim e falei, por que que eu estou sentindo isso? Como que eu quero ser uma jornalista se eu não dou conta de segurar um microfone? Como isso? Não, pera. Tá É isso que eu errado. quero para minha vida? É.
tá errado, peraí. Eu não tenho problema com falar em público, eu falo com as pessoas, o que está acontecendo? E eu percebi que o que precisava era preparo. Eu não tinha repertório, eu não sabia quem era aquela pessoa que eu estava entrevistando, simplesmente me falaram, ó, tem que entrevistar ela. Eu não conhecia quem ela era, eu só ia fazer perguntas e respostas sem ter uma interação, sem conseguir dialogar com aquela pessoa. Eu estava passando por ridículo na minha mente, eu falava, eu tô ridícula, porque as pessoas vão me julgar. Meu Deus, uma jornalista que não sabe. E as pessoas têm muito esse costume de falar, nossa, mas você não é jornalista, você não É, sabe, você não então. tinha que saber de tudo. Não, jornalista não sabe de tudo. Vamos deixar isso bem claro aqui. Jornalista, cada um tem a sua especialidade. Eu posso seguir um caminho, por exemplo, do esporte, eu dominar e ainda não vou saber todos os esportes. Digamos que eu seja um especialista em futebol. Daquela parte ali eu vou entender, mas não vou entender de tênis, por exemplo. O jornalista, ele tem um pouquinho, ele é curioso. O tal do jornalista, ele é curioso. E isso é um pré-requisito. E vocês também. Ah, eu não quero ser jornalista, Marisa, mas para dominar a tua comunicação, sejam curiosos. Sabe por quê? A curiosidade vai te dar repertório, vai te tornar uma pessoa interessante ao invés de interesseira. Olha que legal, olha como tem diferença disso. Ser interessante é aquela pessoa que as pessoas querem te ouvir. Você chega no local, todo mundo senta lá para te ouvir. Agora, o interesseiro, ninguém quer ouvir, não, porque sabe que só está fazendo as coisas por interesse. Então, tem uma grande diferença. E a emoção, voltando lá naquele post lá que deu uma repercussão imensa, é justamente isso. Eu não sei de fato o que aconteceu com ela, o que ela sentiu, por que ela sentiu aquilo. Pode estar aliado a algum erro que ela cometeu, e já aconteceu com isso comigo também. Meu Deus, eu estou repetindo palavras, eu falei errado, não era para eu ter dito isso. E dá todas aquelas emoções, mas autoconhecimento vai te dar essa percepção do que você precisar e o que fazer naquela hora. Nossa, errei alguma coisa? Eu, Marisa, não vejo problema nenhum. Desculpa, eu passei uma informação errada aqui. Eu gostaria de falar isso e falei assim. Não tem problema nenhum, do mesmo modo, seja uma entrevista, seja uma apresentação que você tem que fazer, uma reunião, um discurso, não tem problema nenhum. É mostrar essa vulnerabilidade. Nós Justo. não gostamos de nos mostrar vulneráveis. É sempre aquilo, eu tenho que ser uma perfeição. Perfeição não existe. Quanto mais uma pessoa comum você se mostra, mais conexão você gera. Olha que legal. Não precisa ser o que você Perfeitamente. não é. É Você falou. mostrar de fato que você é vulnerável, que você também erra. A Marisa é especialista em comunicação, mas em algum momento eu também posso travar aqui a minha dicção, falar alguma coisa errada, e depois, se eu tiver oportunidade, eu posso dizer, olha, eu falei aquilo, mas não era aquilo que eu queria dizer, eu me confundi, tá tudo bem, as pessoas erram, nós somos seres humanos, todo mundo. É não buscar a perfeição. A comunicação está totalmente ligada a isso, não busque perfeição. Antes feito do que perfeito. Olha, eu sei que não é fácil, né, colocar a cara ali em frente às câmeras, é muito difícil, tem muitos julgamentos, né, tem pessoas por trás da câmera que fica ali, principalmente no ao vivo, né, fica imaginando a repórter que ela deve ter cometido algum erro, e aí se ela estava ao vivo, tinha alguém falando com ela no ponto. Então você se desconcentra ali numa fração de Nossa. segundo, aquilo que você estava programado, aquilo que você decorou, né, não sei se foi o caso, e aí vai como uma corredeira, né? Vai sem fim ali, você não consegue ter controle. Mas também quando a gente fala ali da ansiedade, se esse foi o problema dela, uma crise de ansiedade no meio ali do ao vivo, quando você tem o diagnóstico, e aí eu falo por mim, né? Depois que eu tive o diagnóstico, olha, você tem ansiedade, vamos controlar, não tem cura, mas você consegue controlar. São exercícios, é medicamento, enfim. Você já começa a entender ali o seu corpo, ele já te dá sinais, né, de que você vai Exato. ter ali uma crise. E aí você consegue controlar com a respiração. Acho perfeitamente quando você fala da respiração. Acho que o que salva ali a gente em muitas situações é a respiração, porque a gente não tem esse hábito de respirar. Eu lembro que antes desse diagnóstico de ansiedade, Marisa, eu não respirava. Eu só chegava ali em casa, eu colocava a minha cabeça no travesseiro, e aí era o momento que eu tinha ali comigo de respirar, que a gente dava aquela respirada, né? Quando a gente chega em casa cansado. Ufa, tô em casa, agora sim vou descansar. E a gente não faz isso durante o dia, e é tão importante a gente saber
essa questão ali da respiração, o quanto que a respiração ajuda a gente durante todo o dia, e a gente não tem esse hábito de respirar. Então a respiração me salvou várias vezes para não entrar ali numa coisa, minha filha, sem saída. Mas, então assim, quando você tem um diagnóstico, e é por isso que a gente fala aqui, se tá sentindo alguma coisa diferente, se algo não tá legal, procura um especialista, vai pedir ajuda. Isso é muito comum a gente ver entre os profissionais. Eu conheço gente que abandonou o jornalismo, a televisão, o rádio, enfim, porque não sabia ali lidar e controlar essas crises de ansiedade. É uma pena. Esse é o grande problema que eu vejo, né, Ranieri? É o fato de pessoas desistirem dos seus sonhos pela dificuldade na comunicação. Eu também já tive vários exemplos, assim, até mesmo na faculdade, de pessoas que não conseguiam e desistiram dos seus sonhos já mesmo na faculdade, nem seguiram, nem chegaram a terminar e tal, por esses desafios, mas não foram buscar. E por vezes, até aquele profissional que está ali com você, um professor, por exemplo, ele também não está sabendo lidar, porque ele não tem aquele conhecimento de Sim. ansiedade e tal, ele vai passar o conteúdo dele. E ele não consegue compreender. Eu mesma, só hoje eu consigo entender de tudo isso. Por quê? Porque eu tive que ir atrás de psicologia. A minha formação, enquanto jornalismo, não me deu base para lidar com ansiedade. Me deu base para eu falar de comunicação. Mas, no decorrer do tempo, com a vivência, com as experiências das pessoas, e antes de fazer um treinamento, por exemplo, eu sempre faço um formulário para entender qual é a necessidade de cada um, para entender para quem, qual é o público, o que, que eu vou levar para eles de conteúdo, e sempre, isso é 99%. Ansiedade de falar em público, como perder o medo, como não ficar nervoso, como lidar com a ansiedade. Isso é 90 ou mais por cento das pessoas. Então, eu tive que ir atrás do quê? De bases da psicologia para conseguir entender e ajudar as pessoas. Eu não sou psicóloga e eu sempre falo para as pessoas, coisas que eu consigo ajudar vocês dentro da minha expertise, do meu conhecimento, enquanto comunicadora, ensinar técnicas, respiração, indicar leituras, isso eu consigo fazer. Agora, tem a chamada glossofobia, que aí é a fobia de falar em público. Aí a Marisa já não cabe mais a Marisa te ajudar. Você precisa procurar um especialista, um médico, um psicólogo que vai te diagnosticar e assim passar o tratamento adequado. O que eu indico sempre para as pessoas é essa parte de respiração. Tem um livro que é muito legal, Ranieri, que quando eu tive de crise de ansiedade, eu também já passei por isso, eu me vi perdida, eu não sabia o que estava acontecendo, eu só chorava, eu não queria falar com as pessoas, e do nada começou e tudo para mim desabou, tudo aquilo que era lindo, de repente se tornou cinza, e eu falei, pronto, eu tô depressiva, o que está acontecendo? E eu nunca tinha tido, então eu não sabia como lidar com aquilo. E nervosa, e ansiosa, e tremendo, e chorando, e sabe, assim, enjoo até da ansiedade. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Aí fui pesquisar. Eu sou muito de, né, vou buscar artigo, vou colocar ali o que é que eu estou sentindo. E me deparei com um livro. Ele foi escrito por um psicólogo que também teve crise de ansiedade. E ele escreveu, o livro se chama Vivendo um Relacionamento Abusivo com Ansiedade. E eu me vi em cada linha que eu lia daquele livro, eu chorava ainda mais, eu me desmanchava em lágrimas, porque eu falei, meu Deus, eu estou sentindo exatamente, tá? Mas eu fui identificando, percebam que eu fui no autoconhecimento, eu fui buscar ajuda onde eu gosto de ler, fui buscar no livro. E eu fui identificando tudo aquilo que eu estava sentindo, e no livro ele te mostra, então você está sentindo isso, então faça dessa forma. Nesse livro tem exercícios para você fazer de respiração, porque quando eu estou ansiosa, eu esqueço de respirar. Por isso que algumas pessoas começam a falar, perde a respiração e falta fôlego, porque nós esquecemos de respirar. Tu tá tão deixando aquele sentimento da ansiedade tomar conta de você, que você esquece que você respira. E é por isso, aí está o grande problema. Não sai a voz, tranca. Eu indico esse livro. Tem um outro, não sei se eu posso falar aqui, mas vou falar, tá? Porque ele Pode, não é um remédio pode controlado, é um falar. remédio natural. Ele é um remédio natural que me ajudou muito. Isso foi indicado por uma médica, uma fisioterapeuta, até que eu estava em tratamento. Ele chama, o nome dele é número 35, ele não tem um nome, é por número 35 do Almeida Prata. Ele é para ansiedade e nervosismo. Esse remédio, assim, ele me ajudou demais, porque para mim, né?
É como se tirasse com a mão aquela angústia, aquele nó na garganta que traz ansiedade, aquela coisa que você não está bem sentada, não está bem andando, você está deitada, mas não consegue dormir, vem a insônia, aquele misto de sensações que só quem é ansioso, quem já passou por uma crise, consegue compreender aqui. Antes de tudo, a ansiedade não é frescura, a gente precisa ter mais essa empatia com as pessoas, de dizer assim, eu não conheço, eu não vivi, então eu respeito o teu lugar, né? O que você está me dizendo que sofre isso, vamos tentar achar aqui uma solução para isso que você está sentindo. Então, esse remédio, ele é maravilhoso, não é controlado, não, ele é natural, totalmente, sem contraindicações, qualquer pessoa pode tomar, inclusive crianças, ele é recomendado até para criança, tem criança que é muito ansiosa. Se você sofre com isso, é também uma sugestão que eu deixo aqui para controlar, para gerenciar essas tuas emoções. Ele ajuda demais. É número 35 do Almeida Prado. Que Fazendo legal. propaganda, temos que ganhar um merchan, tá vendo, Daniel? Vou querer esse mexão aí. 8h21. Para você que está chegando agora aqui na 79,9 FM, eu estou batendo um papo com Marisa Matos, ela que fala de comunicação. A gente está falando sobre crise de ansiedade. Tenho certeza que alguém que está ouvindo a gente nesse momento já deve ter passado por alguma situação, né? Se você não tem um diagnóstico, se você está relutando ali em aceitar que você está ansioso além da conta, porque existem várias formas de ansiedade, né? Mas tem uma que já passa do limite e você precisa realmente de uma ajuda, né, psicológica aí para saber o que é, que gatilho é esse que tem aí que você precisa ver. 4624-7511, 97677-4820. Eu acho o máximo falar sobre isso, eu acho que a gente tem que quebrar esses tabus. Antigamente não se falava assim, muito ali sobre, né, a ansiedade, né, as pessoas tinham medo de serem vistas na porta do consultório do psicólogo, porque imagina se alguém vai me ver aqui, vai achar que eu sou louca, que eu sou louco, né, tô doido. Uhum. Então, acho que nesse pós-pandemia, né, que a gente achava que ia ser uma coisa e virou, né, ao contrário aí, tá todo mundo com crise de ansiedade, enfim. Eu acho que quebrar esse tabu é sempre muito importante. Quando a gente atrela isso à comunicação, melhor ainda. Quando a gente fala de comunicação, eu já ouvi em algum momento aí fazendo cursos e tal. Olha, se você tá com uma roupa que não tá se sentindo bem com essa roupa, não vai falar em público. Não vai pro público, você não vai se sentir bem, você vai ficar ali e tal. Isso é verdade mesmo? A roupa ali interfere na nossa comunicação. Geralmente acontece com roupa nova, né? Que a gente não tá muito habituado ali com ela. A gente fica meio, né, toda hora ali pegando e o negócio tá grudando, não tá legal. E aí a gente não. Isso, aí a gente não consegue se comunicar. Isso acontece mesmo? Uhum. Atrapalha, sem dúvidas. Por quê? Porque é aquilo da autoimagem, da autoestima. Se eu não estou vestida com uma roupa que eu estou me sentindo bem, logo eu não vou conseguir passar uma boa imagem para as pessoas. Então, claro que, até porque a nossa comunicação, 55% é aquilo que eu não comunico, mas as pessoas veem, elas te leem. Como que as pessoas nos leem? Eles leem pelo conjunto da obra que você está apresentando. É a tua postura, são as tuas expressões, a tua vestimenta, o teu comportamento. Comunicação é comportamento, 55%. Olha só, é mais da metade de 100. Então, claro que a tua vestimenta precisa estar adequada ao teu discurso, aquilo que você se propôs a fazer. Você vai fazer um discurso de moletom? Claro que você não vai se sentir bem, não está adequado. O que eu sempre falo para as pessoas é cuidar da sua imagem de marca, é se entender enquanto marca. Não importa, mas Marisa, eu não sou empreendedora, eu não sou empresário. Tudo bem, mas você é a sua marca, a marca mais importante. Quem é visto dentro de uma empresa? Quando a gente trabalha numa empresa, por exemplo, é o Ranieri da Rádio Difusora. É assim que nós somos vistos, não é? É o Ranieri, fulano de tal, não. Ninguém quer saber nem o teu sobrenome, é o Ranieri da Rádio Difusora. Você Justamente. faz parte de uma outra marca, mas é sempre você, a sua marca principal. E claro, óbvio que se você está vestido adequadamente, você se sente aquela pessoa capaz de falar. Coloca uma roupa que você se sinta muito bem. Não estou dizendo de terno, tá? Não é terno, não tem nada a ver com isso. Não é para você ser o que você não é. É se vestir adequadamente para a tua fala, dentro daquilo que é a tua personalidade.
ok? É a tua personalidade, mas precisa sim cuidar. Ah, outra coisa, vai colocar um negócio que fica te incomodando, aí toda hora você fica assim, ó, e puxa, e vai para cá, ai meu Deus, e fica nervoso. Por quê? Tá ansioso, tá nervoso, vai começar a puxar para lá e para cá. Ó, imagina se eu ficasse toda hora assim, ó, vocês que estão conseguindo me ver, toda hora. O que chama mais atenção? O que a Maria está falando ou o que a Maria está fazendo? O que a Maria está fazendo? Isso vai te atrapalhar. Vou ficar toda hora aqui, toda hora mexendo em colar, toda hora mexendo em anel. Tudo isso faz parte do conjunto que você está apresentando para as pessoas. Tudo isso é comunicação. Você precisa cuidar de cada detalhe para que você se sinta o mais confortável e confiante possível, para daí sim você passar confiança e segurança para quem está te ouvindo e ele olhar e falar: ah, legal, gostei dessa pessoa, realmente faz sentido o que ela está falando. Mas é um conjunto da obra: vestimenta, voz, dicção, volume, entonação, conhecimento, conteúdo, emoção, o quanto de emoção você passa na tua fala, o quanto você está se importando de fato com as pessoas que estão te ouvindo. Dá para a gente fazer um treinamento aqui já para as pessoas, né, Aniele? Para falar de comunicação. Vocês vão sair daqui, ó. Quem está aqui assistindo, garanto que se estiverem anotando todos esses insights, vão sair daqui já com uma outra visão de comunicação do que vocês precisam fazer. Então, às vezes, eu tenho um conteúdo maravilhoso, mas eu não estou me comportando adequadamente. Postura vai dizer muito de você. A linguagem não verbal que a gente fala. Como que você está, está todo desleixado diante de um público. Não, precisa ter uma postura adequada, porque a tua voz, o que você está falando, o teu corpo precisa comunicar a mesma coisa. Ó, percebam que quando eu estou falando, já é natural, eu falo e as minhas mãos comunicam o tempo todo. E é isso que está fazendo a entrega da mensagem ser mais assertiva ou não. Eu ficaria horas conversando com você, né? É sempre bom a gente falar sobre comunicação, sobre esse tema. Quando junta, né, dois jornalistas, comunicadores, a gente tem que colocar aí 4 horas de programa, minha filha, porque senão, né, a gente estoura. Bora, vamos especiais aí já, né? Então, você mora no Paraná? No Paraná, Cascavel, Paraná. Ah, que legal. Eu faço já um convite quando você estiver aqui em São Paulo, me manda mensagem, você tem meu número. Vem ao vivo aqui no programa para a gente bater um papo, a gente ficar aqui essa 1 hora dividindo as nossas experiências, que eu acho que é bem bacana isso. Eu quero te agradecer de verdade, fico muito honrado em tê-la aqui no nosso programa. Sempre que você tiver alguma novidade, alguma coisa que você queira dividir conosco aqui em São Paulo, fica à vontade, viu? Não é por educação não, é porque a gente gosta mesmo de dividir essas coisas com nossos ouvintes. Sim, sim. Imagina, eu que agradeço o convite, é uma honra para mim ser as pessoas com boas ideias, com práticas, trazendo um pouco da minha expertise, do meu conhecimento aqui. É sempre um prazer, uma honra servir as pessoas, a comunidade, a sociedade como um todo, e seja essa comunicação seja desmistificada e que a gente mostre a comunicação tem o poder, eu sempre falo assim, a comunicação tem o poder de curar as pessoas, que a gente saiba a cura, levar sempre, quando eu abrir a minha boca, que seja para abençoar as pessoas, que seja para levar palavras de carinho, de motivação, sempre, nunca pelo lado contrário. Muito obrigada pelo convite, sempre eu amei, ficaria aqui por horas e horas conversando com você também, Ranieri. Marisa, passa seu contato para quem quer uma assessoria, para quem está precisando de ajuda, fica à vontade aí. Vou passar o meu Instagram, que é onde você já consegue ver o meu trabalho, como que eu faço, quem são os meus clientes, é @Marisa, com Z, comunicação, meu celular de Cascavel 45 9995298. Lá no Instagram você vai conseguir ir ao site, entender quais são as soluções. Eu trabalho com treinamentos, palestras, mentorias individuais e aí breves workshops de 4 horas, 2 horas. Trabalho tanto presencial quanto online e vai ser uma honra te receber lá no Instagram, receber o teu contato aqui. Fico à disposição. Adoro, já quero ir para São Paulo, hein? Já vamos tomar um cafezinho. Já vamos tomar um cafezinho aqui em São Paulo. Bora. Vamos tomar esse café. Bora, já tô com roupa
de sucesso. Um abraço pra você, bom restinho de semana. Volte sempre, Outro. tá? Vou esperar você voltar com algum tema legal pra gente dividir aqui com todo mundo, viu? Um abraço, obrigado.